o que é importante para reduzir aí e evitar essa poluição do solo. Aqui ele não listou, mas ontem inclusive passou uma reportagem no Fantástico, não sei se vocês assistiram, falando do mercúrio, que é utilizado nos garimpos. Eu já tinha falado para vocês do mercúrio anteriormente. Então, o mercúrio é um metal tóxico bastante pesado e que causa aí a contaminação não só do solo, mas também dos animais que vivem naquele determinado ambiente, que geralmente é aquático, onde eles fazem a separação aí do ouro, e a própria contaminação aí dos mineiros, dos garimpeiros, que utilizam o mercúrio de maneira incorreta e sem proteção nenhuma. Então, tudo isso causa, além da contaminação do ser humano, dos animais, causa a contaminação do solo. E aquele solo contaminado se torna impróprio também para o plantio ou para qualquer outra coisa. Quais são as medidas que nós devemos utilizar para evitar ou reduzir aí a poluição do solo? Ele mostra aqui pra gente um lixão. No lixão não tem medida de proteção nenhuma do solo, então o solo ele se contamina principalmente e contaminam as pessoas que utilizam aí esse lixão para qualquer coisa, como essas pessoas que a gente vê na foto, que vão até os lixões para retirar aí alguma coisa que possa ser reutilizada. Então ele diz pra gente, primeira coisa é reduzir ou eliminar o uso de agrotóxicos, o que é possível através do emprego de outros métodos na agricultura com maior diversidade vegetal e o controle biológico. Então, o controle biológico, para quem não lembra, já expliquei, ele é utilizado aí a própria praga, eu utilizo o predador dela para que ele possa ser destruído. Então, por exemplo, na minha vegetação, eu tenho pulgões. E quem é o predador dos pulgões? A joaninha. Então, eu faço aí a inserção de joaninhas, não utilizo agrotóxico para matar os pulgões, faço a inserção de joaninhas, as joaninhas vão se alimentar dos pulgões, quando não tiver mais alimento, elas vão embora. E eu não danifiquei a minha vegetação nem o solo. Utilizar fertilizantes naturais, como os compostos orgânicos, que vão devolver a fertilidade do solo sem o excesso de nutrientes. Então, mas os nutrientes não são bons para o solo? São, em excesso não. Em excesso não adianta nada. Tudo que é demais acaba fazendo mal. E a mesma coisa acontece aí com o excesso de nutrientes ao solo. Na letra C, ele diz aí medidas de saneamento básico. É o que falta nessa imagem aí, né? Não existe saneamento básico. O saneamento básico, para quem não lembra o que é a coleta do lixo, tratamento do esgoto e da água. Onde eu moro eu tenho saneamento básico. Ótimo. Tem gente que mora em locais que não tem o saneamento básico, que moram aí em comunidades ou favelas. E na letra D, a destinação adequada de resíduos sólidos e líquidos. Então, tudo isso, essas 4 maneiras aí são formas da gente reduzir a poluição do solo. E aí na página seguinte, ele mostra pra gente um aterro sanitário, onde aquele lixo que foi despejado no lixão deveria estar. Boa parte aí dos municípios mandam seus resíduos para lixões, como é o que a gente mostrou na página anterior aí. Então, o lixão o que que é? É um terreno onde eu tenho aí um monte de lixo, esse terreno geralmente é afastado aí do centro urbano, e são depositados todos os tipos de lixo lá. Esse lixo, ele contamina o solo, ele contamina o ar e a água. Ele atrai animais, como por exemplo ratos e baratas, que são aí vetores de doenças, por exemplo, os ratos, né? E eles vão gerar aí problemas sociais. Um local que fica perto do lixão é totalmente desvalorizado, por exemplo. Aonde eu tenho que levar esse lixo que foi coletado lá da minha casa, então, que o lixeiro pegou e levou para o lixão. Ele não tem que levar para o lixão e isso é uma responsabilidade do município, do estado. Esse lixo ele deve ser levado para aterros sanitários, como esse que está sendo mostrado aí na foto. Qual a diferença do aterro sanitário para o lixão? O aterro sanitário ele não agride o meio ambiente. Então, neste aterro sanitário, por exemplo, é colocado aí uma espécie de manta que vai impermeabilizar o solo e não vai deixar nenhum resíduo passar para o solo e fazer a contaminação dele.
Então, isso é um aterro sanitário, por exemplo. Outra medida que o aterro sanitário tem: o lixo ele vai ser depositado, depois ele vai ser compactado, passa uma máquina lá para diminuir o volume dele, e por cima daquele lixo vai ser jogado areia e cascalho. Para quê? Para que o lixo não fique exposto, para que não atraiam animais aí. O lixo, todo lixo, principalmente lixo orgânico, ele produz um líquido. Vocês já retiraram aí o lixo da cozinha da casa de vocês pelo menos uma vez na vida. E já viram, às vezes, correndo um líquido. Esse líquido cheiroso, bem fedido, é chamado de chorume. Todo lixo, ele produz esse chorume, principalmente lixo orgânico. Por que que tem o chorume? Porque é o início aí da decomposição do que foi jogado ali no lixo. Fungos e bactérias já estão fazendo a decomposição. Então, o chorume que é produzido aí no aterro sanitário, ele não vai contaminar o solo. Esse chorume ele é coletado e aí ele vai ser queimado. Então, esses gases aí são eliminados através de uma tubulação que aparece aí na superfície desse lixão. Diferente lá do aterro sanitário. Aliás, diferente do lixão. O lixão não tem proteção nenhuma, o chorume contamina o solo. Se tiver água embaixo do solo, vai contaminar aquela água. No aterro sanitário, não. Então, no aterro sanitário, eu tenho a proteção do solo com uma camada de impermeabilização. Os gases que são produzidos pelo lixo, como por exemplo o gás metano, ele vai ser coletado e pode ser reutilizado. Na verdade, geralmente ele é queimado. O chorume, ele também é coletado e tratado para que ele possa ser despejado aí em algum outro local após o seu tratamento. E ao final do dia, todo o lixo que foi depositado, ele vai ser coberto aí por camadas de terra e cascalho. Quando o aterro chegar à capacidade total dele, ó, tiver tudo isso aqui de lixo, o que pode ser feito nesse aterro? A gente pode aproveitar essa área para construir, por exemplo, um parque, uma praça ou fazer o reflorestamento, colocar plantas aí nativas dessa determinada região, desse determinado local, sem problemas nenhum. Num lixão, quando atinge a capacidade dele, o que eu posso fazer? Nada. Absolutamente nada. Não posso fechar ele, tampar ele, porque os gases ali estão sendo produzidos através da decomposição. E esse gás metano, ele é altamente inflamável. Então, vamos supor, tampei ali o lixão, fechei ele com terra e construí alguma coisa em cima. Pode correr o risco aí de explodir por conta do gás metano, que é tóxico e que é inflamável. Então, a diferença do lixão para o aterro sanitário é que o aterro sanitário ele protege totalmente o solo, diferente do lixão que não protege em nada. Dessa maneira, nós conseguimos ter aí o controle da poluição do solo. Tudo bem? Então, vamos para os exercícios. Nós vamos fazer exercícios lá da página 150. Então, página 150, exercício 1 e 2. 151, 3, 4, 5 e 6. E 152 toda. Então, 150, 1 e 2. 151, 3, 4, 5 e 6. E 152 toda. Tá bom, gente? Esses exercícios são para amanhã. Beijo e até!